No limiar do amanhã, um desafio no espaço. A data universal do mês de julho ocorre neste sábado, assinalando um dos momentos decisivos da evolução humana. Foi a 14 de julho de 1789 que se deu a queda da Bastilha. Essa fortaleza parisiense, tristemente famosa, localizada na Porta de Santo Antônio, simbolizava o absolutismo, o domínio absoluto dos reis sobre os povos. Reinava na França Luís XIV. A Bastilha foi transformada em prisão do Estado e, ao mesmo tempo, num caldeirão do diabo, com regime de tratamento infernal para os encarcerados. Explodiu a Revolução Francesa de 89 e o povo de Paris assaltou e destruiu a Bastilha. A importância desse episódio histórico não é apenas político, mas sobretudo moral e espiritual. A Revolução Francesa foi um momento de transição da vida humana na Terra. Marcou o início da Idade da Razão para a humanidade. O poder arbitrário foi substituído pelo poder do povo, e a democracia moderna, baseada nos direitos do homem, começou a derrubar em toda parte a velha tirania dos reis, com seus privilégios aviltantes da pessoa humana. Os princípios fundamentais do cristianismo começaram a triunfar sobre os sistemas opressivos que vinham dos tempos bárbaros e das religiões mitológicas. Foi graças à Revolução Francesa de 89 que passamos ao liberalismo político, à organização do poder republicano com direitos e deveres iguais para todos os cidadãos, à separação necessária entre o poder do Estado e o poder das religiões. O Estado moderno, estruturado em leis de legislativo, aplicadas pelo Executivo e sua pureza pelo Judiciário, foi uma conquista da evolução humana efetuada pela Revolução Francesa. Seus princípios fundamentais, liberdade, igualdade e fraternidade, encontraram no Espiritismo a sua justificativa espiritual e Kardec escreveu a respeito um dos seus mais belos trabalhos. Os horrores da Revolução Francesa são ainda hoje evocados pelos que combatem os princípios democráticos. Esses horrores, porém, decorriam do embate de forças contrárias. Eram o resultado do choque do passado com o presente, do qual resultaria o futuro. A Revolução Francesa de 89, hoje estudada, mais parece uma alegoria, cheia de símbolos de libertação do que propriamente um episódio real. Ela abriu as comportas do progresso social, cultural e político dos séculos XVIII e XIX. Ela preparou o clima espiritual necessário ao advento do espiritismo, que hoje prepara entre nós o mundo de amanhã. A primeira repercussão da Revolução Francesa no Brasil foi a Inconfidência Mineira. A segunda foi a independência. A terceira, a proclamação da República. E a quarta, o espiritismo. Ao lema revolucionário francês, liberdade, igualdade e fraternidade, o Espiritismo acrescenta o seu: trabalho, solidariedade e tolerância. É essa a tradução em linguagem espiritual daqueles princípios sociais. Porque o trabalho criador depende da liberdade, a solidariedade entre os homens decorre da igualdade, e a tolerância é a marca indelével da fraternidade. No Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho redivivo do Cristo, os ideais da França heróica de 89 dão hoje os seus frutos de amor e paz para a construção do amanhã. Assaltemos e destruamos a Bastilha do nosso próprio egoísmo para libertar o homem novo do Evangelho em todos nós. No limiar do amanhã, um programa desafio. Produção do Grupo Espírita Emmanuel. Transmissão número 122. Terceiro ano. Direção e participação do professor Herculano Pires. Professor, uma nossa ouvinte que pede para não divulgar o nome, nos escreve uma longa carta e pergunta: quando muito criança, fui acordada com uma voz perversa e malvada,
cheia de más intenções, que chamava-me de Terezinha. Gritei e fui socorrida por mamãe. Agora, com 38 anos, estive no exterior e por várias vezes fui acordada com toques de campainha, pancadas ritmadas na porta, como se fossem dedos de homem. 6 meses antes da morte de minha irmã, com 2 filhos e mais 2 amiguinhas das crianças, ouvi as mesmas pancadas e outros ruídos estranhos. Quando acordei, este homem dos meus pesadelos estava sentado aos meus pés, com os braços apoiados na minha rede, observando-me. Ele deveria ter 1,83 m de altura, pele escura, olhos profundos e um terno branco, como tecidos dos astronautas. Doía meus olhos, o brilho prateado do seu terno. Gritei como louca. Senti que ele queria dizer-me alguma coisa, e eu não deixei. 2 meses depois, houve o acidente horrível com minha irmã, conforme citei acima. Sempre que tenho estas visões, está para acontecer alguma coisa fatal. E parece que estas coisas são para avisar-me do mal que está para chegar. Há 15 dias, foi a cigarra da porta que tocava sozinha. Que devo fazer? Não tenho paz. Gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Como devo fazer? É fácil para conhecer-me pessoalmente, é claro, mas vamos passar à resposta da sua pergunta. Eu acho que o seu problema é simplesmente um problema de mediunidade. A senhora tem mediunidade, está evidente. Os fatos todos aqui relacionados na sua carta nos conduzem a essa conclusão evidente. A senhora é médium. Como médium, a senhora precisa desenvolver a sua mediunidade. E precisa por quê? Muita gente pergunta isso. Por que o médium precisa desenvolver a sua mediunidade? Porque a mediunidade é uma faculdade humana, como todas as demais. Quem tem inteligência precisa desenvolver a inteligência. Quem tem uma boa audição é preciso que a desenvolva, que a aprimore. Quem tem voz apta para cantar, é preciso que estude e aprimore essa voz para realmente aproveitá-la. Quem tem mediunidade há de forçosamente submeter-se ao desenvolvimento preciso, à educação da sua mediunidade, para poder utilizá-la bem. Do contrário, a utilizará de maneira imprecisa, como está acontecendo com a senhora. Surgem fatos que parecem absurdos, que parecem estranhos. Entretanto, se a senhora fosse uma médium desenvolvida, trabalhando num grupo espírita de maneira regular, a senhora encontraria explicação para todos estes fatos, uma vez que os espíritos, em vez de se comunicarem assim, de maneira sem nenhum método, sem nenhuma ordem, eles se comunicariam de maneira precisa, bem orientada, segundo a determinação dos guias espirituais que zelam pelos trabalhos mediúnicos. Assim, aconselho a senhora a não se impressionar com estas coisas, não pensar que este homem que lhe aparece traz sempre um sinal de agouro. Não. Muitas vezes é um espírito que quer auxiliá-la, que quer ajudá-la. Então, neste caso, a senhora deve procurar um bom grupo espírita, um grupo familiar, ou um centro espírita, onde quer que seja, em que a senhora se sinta bem na companhia das pessoas ali presentes, com as quais a senhora consiga se entender e se harmonizar espiritualmente, para a senhora tratar do seu desenvolvimento mediúnico. Por outro lado, a senhora precisa ler. Ler Espiritismo, conhecer o que são estes fatos. O Espiritismo explica todas estas coisas. A senhora terá, por isso mesmo, de ler alguns livros que a orientem. Eu aconselho a ler, inicialmente, o livro Iniciação Espírita de Allan Kardec. Não se esqueça de que é de Allan Kardec, porque existem outros livros com este título. O livro que a senhora deve ler é Iniciação Espírita de Allan Kardec. Professor, o senhor não respondeu a última pergunta da ouvinte. Qual foi? Diz ela que gostaria de conhecê-lo pessoalmente e como deve fazer. Eu disse no início que não é difícil me conhecer pessoalmente. Eu resido em São Paulo. E, além disso, trabalho em editoras, trabalho em jornais. É fácil ao ouvinte conseguir encontrar-me no momento que puder, no momento que desejar. O ouvinte Francisco Tosano, Rua Antônio de Barros, Tatuapé, pergunta: sou católico, tenho grande admiração pelo Espiritismo e sou ouvinte de seu programa. Mas outro dia fui convidado por um colega
para assistir um trabalho espírita, cujo centro não quero citar o nome. Fiquei triste porque durante todo o tempo em que lá estive, o pregador fez baixas críticas ao catolicismo e especialmente ao Papa, sendo que Chico Xavier, líder do mundo espírita, ou Papa do Espiritismo, declarou no programa Pinga Fogo que a religião católica é a mãe da nossa civilização e fez um apelo ao Papa para que fosse a favor do divórcio. Qual a sua opinião a respeito destas duas coisas? Primeiro, o centro a que o senhor se dirigiu pode ser, inclusive, um centro bem intencionado, bem orientado, mas pode ter ocorrido, com referência à escolha do orador da noite em que o senhor compareceu, um engano de parte dos diretores. Eu não vou, portanto, acusar o centro, que o senhor não me indica qual é e que eu também não conheço. Mas quero dizer ao senhor com franqueza que essa posição de certos espíritas contra o catolicismo decorre, naturalmente, da posição bastante agressiva de alguns sacerdotes católicos que não cessam de atacar o espiritismo com grande violência e, às vezes, com ironias bastante tristes para nós espíritas. Esses sacerdotes, infelizmente, não se lembram de que estamos numa era em que o princípio do ecumenismo deve prevalecer entre as religiões, num tempo em que a posição do espiritismo, que foi uma posição tomada pela doutrina desde o início, de considerar que todas as religiões são boas e que todos os religiosos devem entender-se, este princípio eles não compreendem ainda. Diante disso, também há espíritas que, semelhantes a esses padres, não compreendendo este mesmo processo, voltam-se contra algumas religiões e principalmente contra a religião católica, em virtude de ser a que mais tem agredido com violência e impiedade o espiritismo e os espíritas. Ora, eu sustento aqui, como sempre sustentei, a tese espírita de que todas as religiões são boas, desde que os seus adeptos as sigam com sinceridade. Um católico sincero está no seu verdadeiro caminho, deve seguir a sua religião. Um protestante de qualquer denominação que sinceramente se dedica à sua religião está certo. Um budista, um muçulmano, qualquer um de qualquer outra religião da terra, mesmo que não seja uma religião cristã, desde que sinceramente se entregue ao seu credo, está certo e deve continuar, porque todos os caminhos conduzem a Deus. É evidente que só não conduz a Deus o caminho que leva ao mal, o caminho que ensina coisas más. Mas qual é a religião que vai ensinar aos seus adeptos coisas más? As religiões, em seus princípios fundamentais, são todas iguais. Todas elas procuram educar a criatura humana para a vida espiritual. É este o sentido, é esta a finalidade de todas as religiões. Nós, espíritas, muitos de nós, viemos do catolicismo, nascemos em famílias católicas, e a tese espírita é a seguinte: o espiritismo é o desenvolvimento natural, histórico e, portanto, necessário do cristianismo. O espiritismo é o momento em que o cristianismo se traduz em espírito e verdade. Mas para chegar ao espiritismo, foi necessário que atravessássemos várias fases religiosas em outras religiões, preparando-nos para a compreensão espiritual da vida. Assim, nós vemos, do ponto de vista espírita, uma constante ligação entre todas as religiões na Terra, porque todas elas têm a mesma função, como já dissemos. E não vemos motivo para que se faça agressão a esta ou aquela religião. Costumo mesmo dizer que uma religião que ataca outras religiões está se negando a si mesma, porque a palavra religião quer dizer união, religar, restabelecer a ligação dos homens entre si e dos homens com Deus. Isto só se pode fazer pelo amor, pela fraternidade. Assim, o espírita que faz aquilo que o senhor diz que o orador do centro que fez, esse espírita está errado. Da mesma forma que os padres ou os católicos, e particularmente os padres pregadores, os padres que escrevem em jornais, os padres que falam em televisão e rádio atacando o espiritismo, procurando desmoralizar o espiritismo, negando até mesmo ao espiritismo a qualidade de religião, todos eles estão errados. Mas deixemos eles com os seus erros e procuremos nós acertar o nosso passo com a verdade. Procuremos encontrar na religião, seja ela qual for,
que professemos. Procuremos encontrar nela o caminho certo para a nossa espiritualização, para a nossa compreensão espiritual do homem, que assim fazendo, nós estaremos seguindo aquele que, acima de todas as religiões, indicou a todos nós o caminho real da compreensão de Deus, quando ele nos ensinou que Deus é o Pai. Mas não era o Pai apenas dos judeus, nem dos cristãos, nem dos católicos, nem dos espíritas, mas sim o Pai de todas as criaturas, de todos os homens. Ele, Jesus de Nazaré, nos ensinou que Deus, sendo o Pai de nós todos somos irmãos. Assim, pouco importa a maneira por que nós reverenciamos o Pai, nesta ou naquela seita, nesta ou naquela religião. O que vale é a nossa intenção, é a nossa sinceridade no culto ou nas nossas práticas religiosas de qualquer espécie. É isto que tem valor. Compreendendo isto, nós nos colocaremos acima de todas as dissensões inúteis que só servem para desligar os homens ao invés de religá-los. No tocante à minha opinião sobre o problema da religião católica ter sido a criadora, a mãe, por assim dizer, da nossa civilização, segundo teria dito Chico Xavier no Pinga Fogo, eu tenho a responder ao senhor o seguinte: a religião que fundou a civilização ocidental em que nós encontramos não foi propriamente a religião católica, foi o cristianismo. O cristianismo na sua origem, o cristianismo que destruiu o mundo antigo e fez nascer na terra um novo mundo. A religião católica foi também criada como consequência desse impacto do mundo cristão no mundo pagão, fazendo com que um novo mundo surgisse na terra. Mas Chico, quando disse isto, ele se referiu naturalmente à nossa civilização aqui no Brasil, onde a religião católica foi realmente a mãe da nossa civilização, porque foi através da catequese jesuítica, particularmente da catequese jesuítica, e a seguir dos demais trabalhadores das várias ordens religiosas do catolicismo em todo o país, que se conseguiu realmente estruturar uma civilização brasileira baseada no cristianismo. Nós reconhecemos naturalmente este papel, esta função importante da religião católica em nossa terra, e reverenciamos todos aqueles grandes pioneiros que trabalharam para que a civilização brasileira se alicerçasse no Evangelho. Entretanto, isto não quer dizer que nós, espíritas, tenhamos renegado o passado, tenhamos colocado a religião católica como representante de uma fase do desenvolvimento do cristianismo em condição inferior. Ao adotar o espiritismo, nós nada mais fizemos do que seguir aquele ensino do próprio Cristo que está no Evangelho, aceitar a revelação do Espírito da Verdade, que veio completar o ensino do Cristo e desenvolvê-lo. É por isso que somos espíritas, de acordo com o que o senhor pode encontrar, particularmente no Evangelho de São João, nos capítulos 16 e 18. O senhor verá que a promessa do Consolador, do Espírito da Verdade, do Paráclito, é a promessa que se cumpre atualmente com o advento e o desenvolvimento do Espiritismo na Terra. É por isso que somos espíritas. E espíritas que sabem não somente amar o cristianismo, como reverenciar o seu passado, na esperança de um futuro melhor para todos nós. Quanto ao problema do divórcio, o senhor encontrará num livro que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo um esclarecimento completo de Allan Kardec a respeito da posição espírita. Muita gente pensa que o Evangelho segundo o Espiritismo é, como dizem particularmente alguns pastores protestantes e alguns padres, um novo evangelho feito pelos espíritas. Não, não é verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo é simplesmente uma colocação dos problemas fundamentais do Evangelho para que sejam comentados. E foram comentados por Kardec e pelos espíritos do Senhor que lhe deram a codificação espírita. Então, através de mensagens espirituais e através de textos do próprio Kardec, os trechos do Evangelho de Jesus ali colocados são comentados e explicados à luz da nova revelação, que é a revelação espírita. E nesse livro, Kardec então diz o seguinte, com muita justeza, segundo penso,
diz o seguinte, que o divórcio existe no mundo em virtude das imperfeições humanas e que o divórcio não é absolutamente uma medida com finalidade de separar casais, mas, pelo contrário, é um remédio social. A separação de casais existia antes do divórcio. O divórcio vem com a finalidade de remediar o mal causado pelas separações. E qual é esse mal? Os casais, quando se separam, geralmente vão formar dois outros casais. E estes outros dois casais são ilegítimos. Então, os filhos que nascem desses casais são também ilegítimos. No Brasil, hoje, o problema do divórcio, transferido para o plano simplesmente do desquite, está se tornando um flagelo social. Se nós analisarmos em profundidade o que está havendo no Brasil, nós veremos que a falta do divórcio está ameaçando a sociedade brasileira de uma verdadeira destruição. Por quê? Porque o número de casais divorciados que constituem novos casais ilegítimos é enorme e o número de filhos ilegítimos também é bastante grande. Vai aumentando cada vez mais. Se é esta maneira de se conservar a moralidade da família, de se conservar a moralidade social, esta maneira está errada. Ela não condiz com as necessidades da sociedade. Por isso, o Espiritismo é a favor do divórcio. Não o divórcio concedido de qualquer maneira, simplesmente porque um casal se propõe a se divorciar, mas do divórcio concedido para remediar uma situação social que já não pode mais ser restabelecida. Casais que realmente se separaram, que estão separados de fato, que nada mais pode unir, eles devem ter o direito de se divorciar para que possam constituir novos lares legítimos e não lares ilegítimos, como acontece atualmente e como continua a acontecer enquanto não vier para nós a lei do divórcio. Professor, temos um telefonema de uma nossa ouvinte que quer saber a opinião do senhor sobre a situação das crianças de divorciados. Sim, certamente. Ou desquitados. Sim, esse telefonema veio naturalmente em seguida à resposta que eu dei à pergunta sobre o divórcio, né? Acontece que este problema das crianças é realmente o grande problema do divórcio. Mas não do divórcio propriamente dito. É o problema da separação. O divórcio tem de resolver este problema. Mas o problema não é criado pelo divórcio. Se nós aceitarmos que o divórcio é o instrumento legal de separar os casais, o divórcio é um mal. Mas não é assim, é como explica Kardec. O mal é a separação. A separação existe independentemente do divórcio. Quando um casal se separa, por motivos, sejam lá quais forem, esta separação é feita independentemente da lei. Só depois de separado este casal e de uma vivência relativamente grande dos dois separados, é que se recorre ao desquite, ou, se houvesse, ao divórcio. Então vemos que o mal é a separação. Separação que sempre houve, desde todos os tempos. E a separação produz o mal consequente, que é colocar as crianças numa situação difícil diante da família. Porque os filhos de divorciados, fiquem eles com o pai, com a mãe, ou com os avós de um lado ou de outro, eles sofrem sempre as consequências dessa separação, dessa destruição do lar. Qual o remédio que o divórcio pode dar para isto? Regularizar a situação dos novos lares que possam ser criados pela mãe e pelo pai separados. Regularizando essa situação, o divórcio oferece uma possibilidade à mãe, por exemplo, de substituir perante as crianças o pai que se afastou. E, ao mesmo tempo, o divórcio oferece a possibilidade de também se salvarem da situação incômoda em que ficam os filhos ilegítimos as crianças que nascerem do novo casal. Quanto ao mal causado com o divórcio, pode reparar por completo. Não há nenhuma lei social que possa reparar por completo o mal causado às crianças por uma separação de casal. Mas já que isto não pode ser reparado por completo, é bom que ao menos através do divórcio se previnam as novas situações infelizes porque vão passar os filhos dos divorciados. E que se cuide naturalmente de estabelecer rigores na lei para que a separação não venha trazer as crianças deixadas pelos divorciados
situações ainda mais precárias no futuro. Tudo isto depende dos legisladores. Eu queria lembrar, por exemplo, uma coisa que não se leva muito em conta neste problema do divórcio. Fala-se muito que nos Estados Unidos o divórcio é fácil de ser feito. Não é bem verdade. Nos Estados Unidos, como nós sabemos, cada estado tem a sua própria lei do divórcio, porque a autonomia estadual é ali uma realidade. Então, cada estado legislou a respeito do divórcio à sua maneira. Há 2 pequenos estados nos Estados Unidos, o Novo México e um outro cujo nome não me lembro agora, em que o divórcio se tornou uma espécie de indústria, porque são pequeninos estados sem grandes recursos e que se servem da lei do divórcio para atrair recursos para o estado. Estes 2 pequenos estados é que produzem a fama do divórcio feito com muita facilidade nos Estados Unidos. Mas, em outros estados, como por exemplo no estado de Nova York, a lei do divórcio é bastante rigorosa. Entretanto, o rigor excessivo dessa lei também causou prejuízos que ainda hoje perturbam os legisladores norte-americanos. A lei baseada nos princípios do Evangelho que o estado de Nova York adotou só permite a separação do casal, o reconhecimento legal dessa separação através do divórcio, quando se trata de adultério. Por quê? Porque Jesus, ele mesmo no Evangelho, concordou com o divórcio. Ele concordou com a separação desde que haja adultério no casal. Ora, tendo concordado com isto, os legisladores protestantes do estado de Nova York, enfronhados da situação evangélica do divórcio, resolveram estabelecer que só um motivo haveria para a separação de casais, o adultério. E com isto surgiu então no estado de Nova York uma indústria curiosa, a indústria da simulação do adultério. Um casal quer se separar, não encontra motivo legal para pedir o divórcio. Ele se separa, apesar disso, porque tem ou não tem o divórcio, o casal se separa. Uma vez separado o casal, então inventam, simulam, fingem um adultério que na verdade não existiu. Para isto existem indivíduos que se servem recebendo dinheiro para fingir um adultério com a mulher, ou mulheres que se servem também recebendo dinheiro para fingir um adultério com o marido. A maneira de fingir o adultério já se estabeleceu como uma espécie de indústria que graça no estado de Nova York para facilitar o divórcio. Assim nós vemos que o homem sempre encontra uma maneira qualquer de fraudar a lei. Sempre descobre uma maneira, mas não é por isso que a lei não deve existir. A lei é necessária, porque a lei tem por finalidade regularizar e normalizar a situação social. Quanto às crianças, é a lei também que compete estabelecer as medidas necessárias para a defesa tanto dos filhos dos divorciados quanto dos filhos dos casais que resultam do divórcio. Professor, a ouvinte Maria Aparecida, do Cambuci, pergunta: toda a minha vida passei por problemas e aborrecimentos, mas sempre aguentei tudo em silêncio. Cheguei a perguntar por que nasci. Numa noite, não estava dormindo. Ouvi uma voz feminina dizer ao meu ouvido: minha filha, você não queria nascer, mas precisava. Posso dizer que não foi uma só vez que ouvi esta voz. Quero saber o sentido da mensagem. Todos nós nascemos por necessidade. Nada acontece na natureza que não seja realmente necessário. Nós sabemos que a natureza inteira, todo o universo, é estruturado por leis. A estruturação de leis do universo decorre naturalmente de uma finalidade. O universo tem um objetivo, tem uma finalidade. Não existe por acaso. Assim nós nascemos e morremos porque tanto o nosso nascimento quanto a nossa morte são necessários. Dessa maneira, devemos entender que nascemos para um fim que está determinado no nosso destino. Cada criança que nasce é um destino que começa na Terra. Agora, há 2 formas de encarnação, segundo o Espiritismo, 2 formas pelas quais o espírito nasce, vem à Terra. Não quer dizer que o espírito nasce como espírito, nasce como criatura humana, como criança. A primeira forma é a do nascimento compulsório. Compulsório quer dizer obrigatório.
sem depender da vontade do espírito. O espírito que, no plano espiritual da vida, está necessitando de nascer na vida terrena para maior desenvolvimento das suas potencialidades, para seu aprimoramento. Muitas vezes não tem consciência dessa necessidade. Então, os espíritos superiores que dirigem o problema da reencarnação tratam de produzir esta encarnação e fazem com que aquele espírito, mesmo sem o querer ou sem o saber, venha para a Terra e nasça adquirindo um corpo do qual ele necessita como instrumento do seu aperfeiçoamento na vida social que ele vai viver aqui na Terra. A segunda forma é a da reencarnação voluntária. Esta reencarnação voluntária é quando o espírito, pela sua evolução, já desenvolveu suficientemente a sua razão, a sua inteligência, a sua compreensão para enfrentar os problemas da sua própria evolução. Então, ele na vida espiritual, balanceando por ele mesmo, dando um balanço na sua existência anterior, vê quais foram os pontos fracos da sua vida terrena, quais foram os seus erros principais, quais as suas obrigações assumidas com muitas pessoas que ficaram vivas na Terra, quais os seus compromissos com outras que reencarnaram depois da sua morte. E diante disso, o espírito pede uma reencarnação. Então esta é a reencarnação consciente, voluntária, que o espírito pediu e que lhe é concedida de acordo com os seus méritos e as suas necessidades. Eu não posso dizer, naturalmente, se a senhora participou desta ou daquela forma de reencarnação, mas o espírito que lhe falou, com voz feminina, chamando-a de filha, pode ter sido sua mãe numa encarnação anterior. É bom que a senhora procure estudar estas coisas. Uma pessoa que tem as possibilidades mediúnicas que estes fenômenos lhe revelam, que a senhora possui, portanto, estas possibilidades, uma pessoa assim precisa conhecer espiritismo, precisa saber o que é mediunidade, o que é reencarnação, conhecer essas coisas todas. A senhora vai me dar licença de lhe dar um pequenino livro. É o Principiante Espírita de Allan Kardec. O Principiante Espírita de Allan Kardec. Professor, o ouvinte Amador Sampaio, Vila América, pergunta: qual a importância que o Espiritismo dá para o ensino de Emerson? Compensation? É evidente que a sua pergunta está muito vaga. Eu gostaria que o senhor voltasse numa carta mais explícita, dizendo o que o senhor quer saber a respeito de Emerson e deste problema de compensação. O senhor respondendo isso com clareza, eu poderei lhe dar a resposta. A ouvinte Vera Regina Nistikov pergunta: como é o nome do fluido que o médium é possuidor? Seria fluido animalizado? O médium, como todo espírito e como toda pessoa humana, ele possui naturalmente no seu organismo perispirítico, ou seja, no seu corpo espiritual, o fluido universal. Este fluido universal, entretanto, se manifesta no médium como um fluido especializado, que serve para o desenvolvimento da mediunidade, para o desenvolvimento das relações mediúnicas. O que nós chamamos fluido animalizado é o fluido magnético, não é o fluido espiritual. O fluido animalizado, ou fluido animal, é o do magnetismo animal. O magnetismo animal decorre, naturalmente, do fluido vital e não do fluido universal. O fluido universal é uma diferenciação do fluido universal. Mas ele existe na matéria, no próprio organismo material, como elemento essencial de vida para este organismo. Então este é que se chama de fluido animal, correspondente ao magnetismo animal. Mas o fluido mediúnico, aquele que serve para a comunicação dos espíritos, para a ligação do espírito comunicante com o médium e a produção dos fenômenos espirituais, este não é animalizado. É o fluido universal transformado no fluido perispirítico. Professor, o ouvinte José Maria F. Bessa, da rua Ana Nery, pergunta: sou um humilde estudioso da doutrina espírita,
tanto que possuo alguns livros de orientação doutrinária, e entre eles, 2 que causam-me dúvidas. São, primeiro, A Vida de Jesus, ditada por ele mesmo, de tradução do Dr. Ovídio Ribaldi. Segundo, Da Bíblia aos Nossos Dias, do Sr. Mário Cavalcante de Melo. Embora seja este livro prefaciado por um grande espírita, Sr. Deolindo Amorim, eu ainda tenho as minhas dúvidas com respeito ao conteúdo do mesmo. Portanto, gostaria de sua opinião a respeito dos referidos livros. O primeiro desses livros, A Vida de Jesus, ditada por ele mesmo, é uma mistificação. É fácil de se verificar isso. Mesmo porque Jesus, sendo um espírito elevado como ele é, um espírito de uma superioridade que nós não podemos nem sequer imaginar com relação à nossa situação no planeta, Jesus não viria aqui para ditar um livro sobre a sua vida. Depois, porque esse livro, pela sua própria forma, pelo seu próprio texto, revela logo de início que ele não pode provir de Jesus. Ele, de certa maneira, é até uma negação da grandeza de Jesus. Este livro é mistificação. Quanto da Bíblia aos Nossos Dias, do Sr. Mário Cavalcante de Melo, é um livro bastante interessante pela posição do autor, mas essa posição é bastante sectária. Não é sectário do ponto de vista religioso, mas sim da posição que ele toma contra a Bíblia. O Sr. Mário Cavalcante de Melo, que eu conheço pessoalmente, respeito, admiro pela sua inteligência, ele, entretanto, sofre de aquilo que nós podíamos chamar uma verdadeira alergia à Bíblia. Ele não interpreta a Bíblia, como eu lhe disse pessoalmente, como escrevi mesmo a respeito dele, ele não interpreta a Bíblia levando em consideração a perspectiva histórica. Ele pensa que está tratando de um livro escrito em nossos dias. Ao menos é a impressão que nos dá. A maioria das críticas formuladas por ele contra a Bíblia são críticas decorrentes desta falta de compreensão. Nós, quando tratamos da Bíblia, devemos nos lembrar que é um livro que tem mais de 4.000 anos. Portanto, um livro que deve ser colocado no seu tempo, para nós entendermos este livro. E, além disso, um livro que, na verdade, não é um livro, é toda uma biblioteca do mundo judaico. Nós precisamos, então, estudar, analisar com muito critério a própria estruturação deste livro, para depois podermos compreender o seu sentido, o significado do seu conjunto. Os 2 livros, portanto, o senhor tem razão de considerar suspeitos, porque realmente o são. Nosso diálogo radiofônico é realizado com liberdade, igualdade e fraternidade. Todos podem perguntar o que quiserem dentro do assunto, que são os problemas espirituais. Todos somos iguais perante esses problemas, pois as respostas não são dadas por nenhum sacerdote ou doutor infalível. Podem ser discutidas. Todos somos irmãos, pois não fazemos distinção entre espiritualistas e materialistas, crentes e descrentes. Trabalhamos solidários e com a mais ampla tolerância, buscando sempre o esclarecimento fraterno aos problemas. E se você, amigo ouvinte, você que está nos ouvindo com desconfiança, porque se julga senhor da verdade e ainda não participou de um diálogo livre, você, se quiser experimentar, não perca tempo. Pergunte, conteste a nossa resposta, procure mostrar a sua verdade e, se você provar que está com a razão, ficaremos imediatamente com você. Nada nos impede de aceitar a verdade, venha de onde vier, desde que provada. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 43 ao 45, a seguinte passagem. Depois destes 2 dias, partiu dali para a Galiléia, pois Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra em sua terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo que ele fizera em Jerusalém na ocasião da festa, pois eles também foram à festa.
Ao analisar este pequeno trecho do Evangelho de João, devemos lembrar que antes dele, Jesus foi convidado pelos samaritanos para ir até a terra de Samaria e viver com eles durante algum tempo. E Jesus lá permaneceu. Enquanto esteve lá, Jesus, que já havia convertido alguns samaritanos, quer dizer que já os havia levado para a compreensão das verdades do seu evangelho que ele ensinava, enquanto esteve lá entre eles, Jesus continuou ensinando e ao mesmo tempo praticando, realizando curas. E graças ao seu trabalho de evangelização e de curas, ele converteu muitos samaritanos. Jesus, em Jerusalém, já havia feito isto. E justamente por isso os galileus ali presentes, voltando a Galiléia, terra de Jesus, anunciaram ali o que Jesus havia feito em Jerusalém e como havia procedido com os samaritanos, que eram considerados os hereges judeus da época. Justamente por isso é que aqui no trecho fala que Jesus já havia advertido que um profeta não é profeta na sua terra, não recebe honras na sua terra, não é reconhecido como profeta. Jesus dissera isto naturalmente com a intenção de advertir os galileus, porque ele voltaria para lá. E a mostra que ele dera junto aos samaritanos era suficiente para modificar a posição dos galileus a seu respeito. Por isso, quando Jesus voltou então a Galiléia, ali, aqueles que haviam visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, na ocasião da festa, também trataram de homenageá-lo, de render-lhe a sua reverência, de aceitarem a sua grandeza espiritual. Isto facilitou a Jesus a divulgação dos seus princípios na Galiléia. Esse pequeno do Evangelho de João nos dá uma grande lição sobre a natureza do homem, sobre a condição humana. Quando nós convivemos com pessoas que podem nos levar para caminhos certos dentro da nossa própria casa ou dentro da nossa própria cidade, nós geralmente as desprezamos, porque as conhecemos demais e porque estamos acostumados a não considerar dignos de nos trazerem a verdade aqueles que convivem conosco. Entretanto, se uma destas pessoas sai da sua terra, da sua cidade, e vai lá fora conquistar louros, ao voltar para a cidade natal, ela é recebida de maneira diferente. Por quê? Porque foi reconhecida lá fora. Isto mostra a falibilidade da condição humana. A maneira por que nós pensamos e nós julgamos os outros, sem levar em consideração os méritos reais de cada um, mas procurando ver sempre através das aparências ou através dos títulos, dos direitos conquistados, daquilo que artificialmente pode elevá-las aos nossos olhos. Por isso, nosso julgamento é sempre precário. Muitos galileus recusaram Jesus porque era galileu. E os judeus, como sabemos, recusaram Jesus porque era um judeu de condição humilde, porque não se elevara às condições superiores da hierarquia sacerdotal do judaísmo. A formalidade exterior é a medida precária de que nos servimos. E Jesus nos chama a atenção para a necessidade de vermos o valor real de cada criatura em si mesma, pelo que ela traz de mensagem e não pelo que ela aparenta. Mande suas perguntas por carta ao programa No Limiar do Amanhã, Rua Granja Julieta 205, São Paulo. Durante a semana, você pode usar os telefones 269-4377 ou 269-6130 para fazer suas perguntas, sempre no horário comercial. Repetimos os telefones 269-4377 ou 269-6130. E na primeira quarta-feira do mês, venha ao nosso auditório fazer suas perguntas diretamente ao microfone e ouvir as respostas na hora. Rua Granja Julieta 205, São Paulo, a partir das 20h30. Entrada franca e livre debate. No Limiar do Amanhã, a verdade nos libertará.